Olá pessoal, meu nome é Manuel Mateus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estão a ver esse flyer que está na tela nesse momento? Foi feito pelo Zemax. Eu curti do flyer, gostei muito, mas como designer que sou, ao invés de dar apenas a minha opinião, tive muitas ideias novas que poderia trazer para esse flyer e acabei por pedir a permissão do Zemax para criar algo novo e ele acabou por curtir. Então, nesse vídeo eu vou melhorar esse flyer no meu ponto de vista e vou trazer novas técnicas e ensinar aqui para vocês. Então, continue nesse vídeo porque eu vou melhorar este flyer agora. Vamos começar por criar um novo documento. Eu venho aqui em arquivo novo. O tamanho vou colocar vezes 2 para dar 2160 e aqui a altura vou dar também vezes 2. Resolução 300. O resto vocês podem deixar, orientação, pixels, do jeito que estão essas informações. Já temos aqui o nosso novo documento criado. Para esse flyer, a primeira ideia de ajuste que eu tive foi a seguinte. Ao invés de deixar só um aprendiz, curso de edição de fotografia, acredito que as pessoas iam demorar um pouco para ler e absorver essa informação. Então vamos aqui no novo flyer que eu vou vos mostrar como é que eu fiz. Curso profissional de... Ok. Mando aqui para cima e por baixo, edição de fotografia. Ok. Por que que o texto vai ficar aqui em cima e por que que eu fiz essa alteração? Bom, porque as pessoas têm a tendência de ler de cima para baixo. Então, assim que a pessoa olhar para esse flyer, precisa entender qual é o assunto a se tratar neste flyer. Então, por isso é que eu coloquei curso profissional de edição de fotografia. Aqui o curso profissional não precisa ter tanto peso. Eu vou deixar a fonte light. Ok. Mas eu preciso pegar já o azul e o degradê. Vou pegar o nosso azul. Eu acabei por gostar mais desse aqui, dos usados recentemente. E aqui no outro retângulo eu vou colocar a sobreposição de degradê. Vou dar um clique na primeira cor e um clique na segunda cor. Ok? Ok. Então vamos usar esse azul e esse degradê. O azul podemos já colocar como cor sólida para termos o nosso fundo. Ok. Agora, o curso profissional acho melhor ficar num tom amarelo. Ok. E edição de fotografia também. Ok. Agora vamos criar o nosso background. Fui lá no perfil do Zemax, baixei várias fotografias feitas por ele para usarmos como nosso background. Eu vou selecionar aqui as fotografias, clicar e arrastar. Agora se eu dar OK várias vezes, Enter, Enter, Enter e Enter, já está. Agora, as fotografias estão a ocupar todo o espaço da nossa artboard. Eu seleciono todas as fotografias, dou um Ctrl T, aqui em cima estão em 100%. Então eu seleciono, coloco em 25% ou 20%. Vou criar um grupo, Ctrl A e alinho para a esquerda, agora alinho em cima. Ok, para mim está perfeito. Vou mudar o nome do nosso grupo, vou colocar background. Ok. E vou colocar em cima da cor do preenchimento, do azul do preenchimento. Agora o nosso background eu vou mudar o modo de mesclagem. Aqui o background, mudar o modo de mesclagem. Luz indireta. Luz indireta está perfeito. Agora eu vou só diminuir um pouco o preenchimento. Ok. Então, o próximo passo será colocarmos essa fotografia aqui no destaque. Só que ele colocou apenas uma captura de ecrã do Photoshop. Tá bom? Tá bom. Só que eu pensei numa coisa diferente. Colocar um PNG de MacBook encostado um pouquinho para cima. Ok? E agora uma captura de ecrã do Photoshop, o rosto que ele usa na outra arte. Ok. Está aqui assim e está no ponto. Vamos ver aqui para baixo da imagem principal. Ok, para mim aqui também está perfeito assim. Então, depois disso,
Eu vou adicionar aqui um texto. Para mim esse texto está perfeito, então eu vou escrever aqui Ctrl A e centralizo o texto. Ok. Agora, esse texto todo não precisa ficar em destaque, então vou só destacar a parte de baixo. Então, e a parte de cima eu vou deixar mesmo regular. Ok? Ok. Agora vou só centralizar o texto novamente. Já podemos ver aqui que a arte está a ganhar um outro ar. O próximo passo, em cima do nosso background, eu vou criar uma cor sólida. Ok? Agora eu vou só pegar esse nosso azul e vou deixar ele mais escuro. Mais ou menos aqui. Okay. E agora com a ferramenta degradê, eu venho aqui e faço um degradê na nossa máscara de camada. Ok, mais ou menos assim. Eu vou deixar a nossa cor de preenchimento no preto mesmo. Ok. Para mim está melhor assim, no preto. E no nosso background também uma máscara de camada. Assim. Ok. Já podemos ver que a nossa arte está a ganhar um outro ar. No nosso MacBook, vou colocar dentro de uma pasta. Colocar o nome da pasta é Mac Air. Agora vou adicionar uma sombra. Ctrl J aqui nesse nosso texto e vou colocar por 2 pontos. Mando aqui para baixo. Em cima apenas e deixo mais pesado, por aí black. Agora vou diminuir o tamanho do apenas, ok? O por copio e coloco o preço mais ou menos nesse tamanho. E aqui eu vou deixar o mais fino que eu puder. Não precisa ter muito destaque aqui. O light está perfeito. Ok. E agora, para dar um destaque no preço, eu vou criar um shape para colocar em cima. Ok. Vou colocar esse shape por baixo de todo o preço. Assim, desse jeito. Agora, não precisamos de um retângulo arredondado aqui. Agora, para dar um efeito assim meio diferente, no canto eu venho criar uma máscara aqui. Ok. Só um ajuste pequeno na nossa máscara. Ótimo, assim. Agora em cima a mesma coisa. Aqui. Agora essa máscara, na parte de cima eu vou pintar com pincel preto. Ok. Top. Agora colocar um degradê. Deixa eu ver onde é que nós colocamos aquele nosso degradê. Tá aqui. Ok. Essa parte aqui vou diminuir um pouquinho. Okay. Para não ter o trabalho de copiar todo o degradê, então simplesmente venho, clico Option e arrasto para aqui. Agora o 55.350 vou deixar um pouquinho mais pesado, tipo Extra Bold. Degradê vou colocar na horizontal, começando no amarelo e terminando no laranja. Crio um grupo, Ctrl A, centralizo, ok, faltou um ajuste pequeno aqui, ok, já está ajustado. Centralizo, Ctrl T, vou aumentar só um pouquinho o tamanho para ter mais destaque. Ok, aqui vocês já podem ver que a nossa arte está a ter um ar totalmente diferente. Vou adicionar uma cor sólida, preta. Com o pincel na cor preta, venho aqui na nossa máscara. Vou achatar um pouquinho só o pincel, ok, aumentar um pouquinho também o tamanho. Agora, o próximo passo será colocar as informações como localização e as outras. Aqui vou simplesmente copiar e colocar as informações do formador. As informações do formador vou colocar nesse tom de azul aqui. Ok. Vou colocar nesse tom de azul. E agora vou adicionar uma elipse. Ok. Agora vou diminuir um pouquinho o tamanho da nossa elipse e adicionar a fotografia do formador. Vou virar verticalmente e adicionar dentro do nosso círculo. Ok. Agora vou diminuir um pouquinho o preenchimento desse nosso azul.
Não precisamos que tenha assim nada, tanto destaque. Ok, agora vocês já podem ver que a arte que estava assim está a ganhar um ar completamente diferente e mais chamativo. Ctrl T, aumento o tamanho e por trás do nosso Mac Air eu vou adicionar um azul mais claro para dar um outro destaque. Venho aqui pegar um tom de azul ou venho simplesmente... Existem várias formas de dar esse tom de azul mais claro aí atrás. Eu vou optar por colocar um brilho externo, aumentar um pouquinho a opacidade e o brilho externo dentro do grupo. Ok, agora coloco aqui um tom de azul claro. Ok, agora venho aqui em criar uma camada. Nessa camada eu já posso desfocar um pouquinho. Ok, desfoque pode ser nesse valor. E aqui na máscara de camada elimino um pouquinho da parte de baixo. Ok, agora vocês já podem ver. O que é que vocês acham dessa arte? Como é que vocês veem que essa arte está a vir? Bom, existem vários tipos de designers. Existem aqueles designers que preferem organizar as camadas, mas eu sinto que isso até certo ponto chega a atrasar um pouco da ideia que eu tenho. Então, prefiro sempre trabalhar do jeito que eu faço normalmente, adicionando, corrigindo, posicionando e só no final de tudo é que eu ajusto os grupos. Aqui o nome do formador. Podem ver que a nossa arte ganhou um ar totalmente diferente. Então, depois disso, é só ajustar. Eu vou começar por mover o preço um pouquinho para baixo e aumentando um pouquinho o tamanho, porque nós temos espaço e então podemos destacar um pouquinho mais essa informação. No retângulo do formador, eu vou colocar um tom de amarelo com o nosso pincel. Aumentar um pouquinho mais o tamanho. Pincel na cor laranja. A opacidade deve vir em 100. Agora, traçado. Vou deixar, ao invés de tipo de preenchimento, deixar em cor, vou deixar em degradê. Venho aqui, deixo o nosso outro degradê na cor branca, só que a opacidade vou deixar em 0%. E diminuir um pouquinho mais a opacidade. Para dar esse ar aqui totalmente lindo, pá. Vocês nunca viram nada igual. Por baixo de edição de fotografia, vou fazer o mesmo que fiz aqui. Adiciono um retângulo, vocês já sabem como é que eu fiz. Um retângulo por baixo. Ctrl T, vou apertar um pouquinho mais aqui. E aqui mando um bocado mais para o lado, ok. Então aqui não precisamos de um retângulo arredondado e o preenchimento eu vou deixar na cor branca. Para termos aquele mesmo efeito com o laço poligonal, um triângulo aqui, ou posso fazer já os dois lados de uma vez e um outro triângulo aqui. Ok? Ctrl I e já podem ver como é que está a nossa arte. Agora vocês podem perguntar, Emanuel, e aquele efeito dentro do retângulo, como é que é? Ok, o efeito dentro do retângulo é assim. Eu venho Shift, Option, Command E e o nosso Photoshop mesclou todas as informações que nós temos. Ok, agora posso mostrar novamente o nosso grupo. Coloco a arte mesclada dentro desse retângulo, mas antes eu vou converter em objeto inteligente, filtro, desfoque gaussiano e vocês já podem ver que demos aquele efeito como se fosse vidro. Ok, então aqui eu vou adicionar traçado
do mesmo jeito que está na nossa outra arte, e vocês já podem ver aqui que também o ar é completamente diferente. Talvez coloque um pouquinho, mas só um pouquinho de sombra, aumentar o tamanho da sombra. Ok, ok, e agora vocês já podem ver como é que a nossa arte está a ficar. Só esse efeito que eu fiz mudou completamente a arte. Agora vou adicionar uma camada, colocar o pincel na cor azul e fazer aquele efeito de luz. Então, dou aqui alguns cliques de leve, colocar um pouquinho de desfoque, só um pouquinho, e mudar o modo de mesclagem da nossa camada mais recente. Aqui vocês podem ver qual é o modo de mesclagem que vai vos agradar. Não acredito que eu vou deixar em sobreexposição linear ou divisão. Sobreexposição linear ou divisão. Aqui eu vou deixar em sobreexposição linear porque deu esse tom de azul mais forte, e vou diminuir a opacidade porque nós não precisamos disso tão forte assim. E agora, para finalizarmos a nossa arte, o que eu vou fazer é dar um Shift Option Command E novamente, converter em objeto inteligente e vir em filtro do Camera Raw. Aqui em filtro do Camera Raw eu vou ajustar aqui nos efeitos para dar mais qualidade. Vou colocar um pouquinho de textura. Aqui vocês podem testar. Vou dar um pouquinho de claridade também. Desembaçar, ok. E aqui a vinheta, eu vou dar um pouquinho de preto na vinheta.